A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e neste vídeo eu vou falar um pouco sobre a questão da vida eterna, falar sobre o céu, estado intermediário, Nova Jerusalém. É um tema muito difícil, um tema que exige muita leitura, muito estudo. A gente precisa estudar passagens bíblicas do Antigo Testamento, do Novo Testamento, fazer comparações e a gente sabe que tem muitas interpretações divergentes por aí. Então aqui nesse vídeo eu pretendo fazer uma abordagem bíblica. É claro que todo mundo fala, né? Minha abordagem é uma abordagem bíblica. Mas eu pretendo apresentar aqui passagens bíblicas que vão, assim, esclarecer bastante sobre esse tema. É claro que no final é você que vai tirar a conclusão aí de qual é a melhor interpretação. Mas eu pretendo aqui fazer uma interpretação coerente com as Escrituras. Esse tema aparece muito nas lições da Escola Bíblica Dominical. Então, quem é professor da EBD geralmente se depara com esse tema, principalmente quando tem uma lição que fala sobre algo relacionado à escatologia, ou uma lição como a lição dessa semana, que é a lição lição 3 do segundo trimestre do ano 2024. Esse vídeo aqui é um vídeo que vai servir para essa lição, mas vai servir para, enfim, você entender esse tema. Então, qualquer lição que você estiver estudando, que fala sobre estado intermediário, que fala sobre morte, fala sobre ressurreição, fala sobre céu, Nova Jerusalém, esse vídeo aqui vai servir. Agora, na lição número 3, que é a lição que nós estamos estudando essa semana, é escrita pelo pastor Osiel Gomes, tá? Lição número 3, o céu, o destino do cristão. Então, se você vai ministrar essa lição, esse vídeo vai servir muito para você. No entanto, é um vídeo atemporal. Ele serve para qualquer momento da sua vida que você aí quiser aprender mais sobre esse tema. Bem, vamos lá. Vamos definir aqui o que é o céu. Quando a gente fala do céu, o que vem em mente é um lugar bonito, um lugar de descanso. A gente lembra muito daqueles panfletos Testemunho de Jeová, né? Então, tudo muito lindo, maravilhoso e tal. O pessoal até brinca, né? Queria dormir e acordar no panfleto Testemunho de Jeová. Porque realmente nós imaginamos como que é o céu. Porém, a gente precisa ver dentro das Escrituras realmente o que significa o céu. Bem, eu pretendo fazer aqui uma abordagem que passa pelas Escrituras. Então eu vou começar aqui do Antigo Testamento, vendo desde o início o que a Bíblia diz sobre essa questão do céu e como que era o pensamento dos crentes no Antigo Testamento. Eu acho que a gente precisa definir alguma coisa primeiro. Assim, eu vou partir do princípio aqui que existe um estado intermediário. A gente vai ver isso dentro das Escrituras. E o que significa esse estado intermediário? Esse estado intermediário é o momento da morte até a ressurreição dos mortos. Então, do momento que você morre até o momento que Jesus vai vir e ressuscitar os mortos, a gente crê no arrebatamento da igreja. Então eu vou partir aqui do princípio que vai ter o arrebatamento da igreja. Quando Jesus arrebatar a igreja, os mortos ressuscitarão primeiro, como Paulo explica nas suas cartas. Então essa ressurreição vai acontecer para todos os salvos, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Ou seja, todo mundo que morreu em Cristo Jesus vai ressuscitar no dia que Jesus voltar. Então, assim, vai ter esse intervalo do momento da morte da pessoa até o momento da ressurreição. Alguns teólogos defendem a ideia de que nesse período não tem nada, não existe nada, é o sono da alma. Hoje, os principais defensores dessa ideia são os adventistas. Porém, é uma ideia que muitos crentes tradicionais também adotam. Eu li em algum lugar que o próprio Martinho Lutero acreditava nisso. Para Martinho Lutero, eu preciso confirmar isso depois, mas onde eu li, assim, para ele, era como se fosse algo instantâneo. A pessoa morre e, de repente, ela ressuscita. Então, do ponto de vista da pessoa que morreu, não passou nenhum período de tempo. É como se fosse um abrir e fechar de olhos, então, como a Bíblia mesmo diz. Aquele pastor adventista que é famoso na internet, o pastor Rodrigo Silva, ele explica dessa maneira. Ele, do ponto de vista dele, inclusive tem um vídeo que está naquele canal Dois Dedos de Teologia e no canal dele também, que é o que o Iago Martins faz uma crítica sobre a visão dele e ele rebate o Iago Martins. Vale a pena você ver esse vídeo, porque o Iago Martins ele defende a nossa visão de que existe sim uma alma, uma parte espiritual que vai, né, para o paraíso, para um estado intermediário. Já o pastor Rodrigo Silva acredita que não existe isso, ele acredita no sono da alma. Ele apresenta o argumento dele, então a explicação do pastor Rodrigo Silva, né, dos adventistas de maneira geral, a explicação de Lutero é mais ou menos nesse sentido. A pessoa morre e de repente ela ressuscita. Então para ela é como se não tivesse passado nenhum período de tempo. Isso acontece também quando a gente dorme, né? Eu não fico durante o meu sono calculando quanto tempo passou.
geralmente eu deito, durmo e depois eu acordo. Depois eu olho no relógio e vejo quanto tempo passou, me sinto descansado, eu sei que dormi bem, dormi bastante. Então, enfim, seria isso, né? O sono da alma. O Millard de Erickson, no seu livro Teologia Sistemática, que é esse livro aqui, não vou nem mostrar porque ele está servindo como suporte aqui do microfone, mas é um excelente livro. Ele fala o seguinte, que alguns adventistas interpretam a cessação da vida. Não é nem sono da alma, não é nem como se estivesse dormindo, é como se a vida tivesse deixado de existir. O ser humano deixou de existir e ele ressuscita no último dia. Tá, essa é uma visão. A nossa visão é a visão de que existe um estado intermediário. Eu não gosto muito do termo lugar intermediário. Muitas pessoas falam, qual é o lugar intermediário? Porque isso traz uma certa confusão. Eu vou explicar mais na frente sobre isso, mas é porque algumas pessoas interpretam que vai ter um lugar onde ficam as almas no estado intermediário. Esse lugar ainda não é o céu, não é o terceiro céu, é como se fosse, sei lá, um segundo céu, um outro ambiente, céu de Abraão, paraíso. E só depois, na ressurreição, é que nós vamos de fato para o céu. Eu não gosto muito dessa interpretação e eu vou mostrar dentro da Bíblia, porque sempre que a Bíblia fala da morte, desse lugar que a gente vai, a gente fala que é para estar com Cristo, estar na presença de Deus. Então eu acho que não faz muito sentido que é um lugar intermediário, mas eu vou mostrar as passagens bíblicas daqui a pouco. Então eu gosto de falar de um estado intermediário. É um estado em que nós estaremos sem um corpo. O corpo volta ao pó, porém a nossa parte espiritual vai a Deus. Então essa parte espiritual, que a gente fala alma, às vezes espírito, não vou entrar aqui no mérito da dicotomia e tricotomia, alma e espírito eu vou tratar como a mesma coisa, sempre se referindo à parte espiritual do ser humano. Tá? Então essa parte espiritual vai para esse estado, ou seja, ela permanece em um estado intermediário, que é um local que, apesar de ser bom, perfeito, maravilhoso, ainda não é igual ao nosso estado final, porque o estado final tem a ver com a ressurreição do corpo. Bem, eu estou aqui com o livro do Millard de Erickson, que eu estudei esse tema, com o livro do Wayne Grudem, Teologia Sistemática do Wayne Grudem, com o comentário de Apocalipse do Grant Osborne, que é um excelente livro também, e com a Teologia Sistemática do Franklin Ferreira. Frank Ferreira e Alan Myatt. Tá? Frank Ferreira é brasileiro, tem uma excelente teologia sistemática, e o Alan Myatt, que escreveu junto com ele, é norte-americano. Uma vez eu inventei de fazer um mestrado em teologia lá na FABAPA, né, Faculdade Batista do Paraná. Eu cheguei a cursar um semestre, depois eu tranquei, e lá eu tive aulas com o Alan Myatt, né, inclusive ele indicou essa teologia sistemática dele pra gente. Então, eu não tenho a versão física dela, infelizmente eu não comprei ainda, mas eu tenho aqui uma versão em PDF que eu consegui, enfim, eu vou ler aqui nessa versão. Então aqui, na teologia sistemática deles, eles vão dizer o seguinte, que desde a origem da igreja, os pais da igreja, sempre defenderam a ideia desse estado intermediário, sendo um ambiente, um local, um estado inferior ao nosso estado final. Porque o estado final é com o corpo ressurreto, um corpo glorioso. Porque nesse estado intermediário a gente ainda não vai desfrutar de todas as bênçãos da vida eterna. É necessário ter um corpo, por isso que tem a ressurreição. A ressurreição é muito importante do ponto de vista bíblico. Bem, então vamos lá, vamos ver o que a Bíblia diz desde o Antigo Testamento sobre essa questão do local que as pessoas vão após a morte. Né? Então vamos começar falando do estado intermediário. Bem, no Antigo Testamento a gente tem a palavra Sheol. Tá? Sheol quer dizer apenas um lugar físico para onde os mortos vão. Então Gênesis 37, 35 fala, né, do Sheol. Tá? Isso poderia dar a ideia de um destino comum aos mortos, embora às vezes Sheol refira-se ao destino dos ímpios. Então, assim, tem uma passagem de Deuteronômio 32, 22 que parece, né, dar a entender que Sheol é apenas o destino dos ímpios. Mas na frente ele diz assim, ó, o termo Sheol estaria debaixo da terra, né, ou seja, uma referência a um local abaixo da terra que tinha portas e era um lugar tenebroso e melancólico. Então ele vai citar aqui Números 16:30, Ezequiel 31:16, Amós 9:2. Infelizmente não vai dar para eu colocar tudo isso na tela, vai anotando aí, volta o vídeo, dá uma pausa, vai anotando aí. Então assim, na Bíblia vai aparecer, né, essa palavra Sheol que se refere ao lugar dos mortos. Então assim, a conclusão que ele chega aqui é que muitas vezes Sheol se refere ao lugar somente dos ímpios ou ao lugar dos mortos, que serve tanto para um quanto para outro. Tá? Então, de certa forma, no Antigo Testamento dá a entender que existe um local que vai
os mortos. Vamos ver aqui algumas passagens que vão falar sobre isso. Eu vou pegar agora aqui a teologia sistemática do Norman Geisler, que é uma teologia sistemática muito boa também, e ele tem todos os versículos e tal. Então ele vai citar algumas passagens bíblicas, né, no Antigo Testamento que fala dessa ideia de uma vida após a morte. Então em Gênesis 25:8 diz que Abraão seria congregado ao seu povo. Ou seja, isso é na morte dele. Ele morreu velho e farto de dias. Então, a ideia aqui de Abraão ser congregado ao seu povo implica numa existência após a morte. A mesma coisa acontece com Jacó. Mais na frente, em Gênesis 49:33, diz assim, ó, acabando, pois, Jacó de dar mandamentos a seus filhos, encolheu os seus pés na cama e expirou, e foi congregado ao seu povo. Então, mais uma vez, essa palavra congregado ao seu povo é uma referência à morte. Então, dá a entender de algo que tem uma continuação. Em Gênesis 35:18, diz que, e aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu, Raquel chamou o seu nome Benoni, mas o seu pai o chamou Benjamim. Ou seja, Raquel, né, morreu e saiu a alma dela. Então, uma referência a algo, né, que está fora do corpo. Ou seja, as pessoas do Antigo Testamento acreditavam, sim, tinha essa revelação de que existia uma alma que saía do corpo. Mais uma vez aqui, uma passagem de Jó 19:25 e 26. Fala assim, ó, eu sei que o meu Redentor vive e que, por fim, se levantará sobre a terra e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne, verei a Deus. Aí ele fala assim, embora esse texto se refira à ressurreição corpórea, física, também abrange a imortalidade depois da morte. Não há indicação da não existência ou inconsciência da alma entre a morte e a ressurreição, somente a certeza de que Jó viverá eternamente por causa de seu Redentor. Então a ideia aqui é que Jó tem sempre essa esperança de ver o seu Redentor, que é Deus, tá? E ele vai ressuscitar para isso. Então já tem uma crença. Olha que Jó viveu ali na época dos patriarcas, então ele já tinha essa revelação, essa crença, né, de que realmente, né, vai ter uma ressurreição. Isso não é novidade do Novo Testamento. Salmo 16, 10 e 11 fala assim, ó, não deixará a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção, far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença há abundância de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Então aqui o salmista, né, Davi, mais precisamente, está falando que ele estará na presença de Deus. Ele está falando realmente de algo, né, que aponta para uma existência após a morte, que ele estará na presença de Deus. Eclesiastes 3:21 diz assim, ó, Salomão, quem adverte que o fôlego dos filhos dos homens sobe para cima e que o fôlego dos animais desce para baixo da terra? Então aqui ele está falando de que o animal morre e volta ao pó, né, simplesmente deixa de existir, enquanto o ser humano vai para Deus, alguns para juízo, outros para descanso eterno, né? Uns vão para condenação, outros para descanso eterno. Eclesiastes 12, de 5 a 7, fala assim, ó, o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça, antes que o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então o versículo está meio cortado, né? Eclesiastes 12, de 5 a 7, mas só para resumir a ideia, né, de que o homem se vai à sua eterna casa, ou seja, ele continua existindo para sempre. Então essa ideia, essa visão de que Deus criou o ser humano para viver eternamente é uma visão do Antigo Testamento, uma revelação que eles já tinham lá. Eles não acreditavam que eles iriam morrer e deixar de existir. Não, eles acreditavam em uma existência após a morte. E tem também aquele caso emblemático, né, de Saul que vai consultar Samuel, mesmo depois que Samuel tenha morrido. Então eles acreditavam nessa existência, né? Tem um vídeo do Iago Martins lá no canal Dois Dedos de Teologia que ele defende a ideia que de fato ali foi Samuel que levantou, tá? Foi Samuel que apareceu. Então tem várias interpretações disso, não quero entrar em detalhes nisso, mas eu quero deixar bem claro aqui tinha a crença, né, de que a vida continuava após a morte. Então isso aqui não foi, como alguns acusam por aí, né, que a igreja pegou a ideia da vida após a morte dos pagãos, dos gregos, não, nada disso. Tá? A ideia da vida após a morte, ela vem sim dos escritos do Antigo Testamento, então toda a comunidade judaica acreditava nisso.
Agora a gente vai para o Novo Testamento. Tá? O Novo Testamento, a gente tem a passagem de Mateus 17,3, que é na transfiguração. Ó. E eis que lhes apareceram a Pedro, Tiago e João, Moisés e Elias, falando com ele, Jesus. Então aqui a gente vê duas pessoas, Moisés, que morreu, a Bíblia diz que ele morreu, e Elias, que foi levado vivo para o céu. Então Moisés morreu, e como que ele aparece aqui? Ou seja, existe sim uma alma, ou seja, uma parte espiritual do ser humano que vai para o céu, que vai para um local de descanso após a morte. Isso está bem claro nessa passagem de Mateus 17,3, quando apresenta ali Moisés. Mateus 22, 31 e 32 diz assim, ó, e acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido que Deus vos declarou dizendo, eu sou o Deus de Abraão e o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Então assim, uma vez que Abraão, Isaque e Jacó não tinha ressuscitado ainda, e Jesus está falando que Deus é Deus dos vivos, significa que eles continuam vivos, ou seja, a alma deles está viva, a existência deles não cessou. A passagem de Lucas 16, 22 e 23, que é a parábola do rico e do Lázaro, deixa bem claro ali, né, que um, né, morreu e foi levado ao seio de Abraão. Então, o seio de Abraão indica um local de descanso, está ao lado de Abraão. Tá? A palavra seio na Bíblia muitas vezes indica estar ao lado. Né? Tem a passagem da ceia de Jesus com os discípulos, né, que acho que João estava, né, no seio de Jesus, ou seja, estava ao lado de Jesus. Então, assim, a gente tem aqui, né, um que foi levado ao seio de Abraão e o outro que foi sepultado. E no Hades ele ergueu os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então essa passagem, alguns dizem que é uma história real, outros dizem que é uma parábola, alguns dizem que o propósito dela não é explicar sobre a vida após a morte, é simplesmente falar da questão da riqueza por causa do contexto. De certa forma, eu concordo que o objetivo aqui não é dar uma aula, Jesus não estava dando uma aula sobre a vida após a morte. Porém, nós podemos tirar algumas implicações aqui, né, que existe essa vida após a morte, que após a morte não tem retorno, ninguém pode voltar, não tem segunda chance, e alguns vão para condenação, para sofrimento, e outros vão para descanso eterno. Então, eu acho que isso a gente consegue sim tirar dessa passagem. Tá? Lucas 23, 43, quando Jesus está na cruz, ele fala o que para aquele ladrão? Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então Jesus está falando assim, hoje tu estarás comigo, ou seja, você vai estar comigo no paraíso, em um local de descanso, um local perfeito, um local, né, totalmente diferente dessa terra. E aqui a gente lembra do paraíso que estava Adão e Eva, então eles estavam onde? No paraíso, e a gente pode ir lá para Nova Jerusalém, Apocalipse 22, que também apresenta a Nova Jerusalém como um paraíso. Entende? Então assim, a gente tem aqui, né, a ideia de um paraíso, ou seja, de um local perfeito que as pessoas vão. Vamos continuar aqui, ó. Lucas 23, 46, Jesus entregou o Espírito. Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Tá? E em João 19, 30 tem a mesma coisa. Atos 7, 56 e 59, né, fala que Estevão viu os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Então aqui a gente vê que o céu é um lugar, existe esse lugar e é onde Deus está presente. Né? E ele fala assim, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Jesus recebe o meu espírito vai sair desse corpo, o corpo volta para o pó e você vai me receber, receba o meu espírito. E tem muitas outras passagens aqui, 1 Coríntios 5, 5, 2 Coríntios 5, de 1 a 3. Eu gosto muito dessa passagem de Filipenses, Filipenses 1, 21, depois 23 e 24, né, que Paulo fala assim, ó, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Então, assim, ele apresenta a morte como uma vitória. A morte, ela entrou no mundo por causa do pecado, né, uma consequência do pecado. Teve a morte espiritual e tem a morte física. Porém, para o cristão, para quem crê em Cristo, essa maldição, ela se transforma em uma bênção. Porque agora o cristão vai para a presença de Cristo, que é o que Paulo diz mais na frente, no versículo 23, o Filipenses 1, 23 e 24. Ele fala assim, ó, mas de ambos os lados estou em aperto, ou seja, vida e morte, tá? Ambos os lados, vida e morte. Tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo necessário, por amor de vós, ficar na carne. Então, Paulo fala da morte aqui como partir e estar com Cristo. Por causa dessa passagem e de muitas outras que eu li aqui,
Eu acredito que o céu é onde Deus está, é na presença de Deus. Então, quando a gente fala de ir para o céu, é ir diretamente para a presença de Deus. E a gente sempre fala muito do céu como um lugar maravilhoso, ruas de ouro e tal, aquela coisa toda, galardão, coroa. Porém, o melhor do céu é a presença de Deus. Comunhão perfeita com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sempre que a gente falar de ir para o céu, pensa nisso, eu vou para a presença de Deus, ter comunhão perfeita com Ele. Daí eu não vejo necessidade de ficar criando departamentos. Ah, tem primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. O pessoal fica, né, criando teorias. Não, porque o paraíso é um lugar, o céu é outro lugar, então você vai para o paraíso, depois você ressuscita, depois você vai para o céu. Eu acho que isso traz mais confusão. Entenda paraíso, seio de Abraão, céu, como significando a mesma coisa. Enfim, se você quiser pensar como se fossem lugares diferentes, então pense como uma casa que tem vários cômodos, seria mais ou menos isso, né? Jesus fala que na casa do meu pai há muitas moradas. Então, não fique fazendo essa distinção, porque eu acho que isso traz mais confusão. Então nós, quando morremos, nós os salvos, iremos para a presença de Deus, desfrutar de um descanso eterno. Descanso no sentido de que vamos descansar de todas as mazelas dessa vida, mas sim lá será preenchido com várias atividades interessantes. A gente vai falar mais na frente sobre isso. Então, a gente tem que lembrar também que o ímpio sobrevive a essa vida após a morte, e essa vida após a morte que o ímpio sobrevive é uma vida de sofrimento. Ele vai ser condenado e vai passar a vida inteira longe da presença de Deus. Isso é o pior do inferno. O pior do inferno não é fogo, não é nada disso. A visão que a Bíblia dá de fogo, sofrimento, bicho roendo, enfim, toda essa visão, ela tem a ver com estar longe da presença de Deus. Não sentir a presença de Deus. É isso que é viver no inferno. Tá? Viver no inferno é viver nesse mundo em que Deus não está presente. Agora, eu vou falar sobre a Nova Jerusalém. Porque assim, quando a gente vai para o livro de Apocalipse, a gente vê ali que Deus vai fazer novo todas as coisas, ou seja, vai ter novo céu e nova terra, e a Nova Jerusalém desce do céu para a terra. Então isso traz muita confusão também. Algumas pessoas ficam se perguntando, então o céu vai ser na terra? A gente não vai morar no céu, a gente vai morar na terra? Como é que é isso e tal? Vamos lá, vamos esclarecer isso aqui. Primeiro, quando a gente vai para o Antigo Testamento, o que os judeus têm em mente é a promessa da terra. Deus prometeu a terra para Abraão, eles sempre almejam essa terra. Então, toda a visão do Antigo Testamento é de uma Jerusalém restaurada. Isaías foi o primeiro a falar de novo céu e nova terra. Isaías 65:17, porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Daqui a pouco eu vou falar dessa questão de recordar das coisas passadas. Mas entenda o seguinte, a profecia de Isaías, não somente isso aqui, mas várias outras passagens de Isaías apresenta Jerusalém como o local que Deus vai reinar. Essa era a expectativa do judeu no Antigo Testamento. Eu tenho aqui do livro do Osborne, em comentário de Apocalipse, ele vai falar o seguinte, que muita coisa que João apresenta em Apocalipse, né, vem do Antigo Testamento. Né? Por exemplo, Javé virá a Sião como redentor. Né? Sião, referência a Jerusalém, isso em Isaías 59:20. Após destruir a Jerusalém terrena apóstata, né, Isaías 24, de 10 a 13, depois 25:2, e reinar sobre o Monte Sião. Então Deus vai reinar do Monte Sião, reinar na terra, em Isaías 24:23. Nesse tempo, o deserto dela será como Éden, Isaías 51:3. E Sião colocará suas belas vestes, será Jerusalém, a cidade santa, Isaías 52:1. Irmãos, assim, muitas vezes tem dúvidas sobre esse tema, porque a gente não lê a Bíblia. Pega as profecias de Isaías. Pega e leia o livro de Isaías por completo, então foca nessas profecias. Logo no início, capítulo 2, fala sobre isso. Capítulo 20, 24, 21, 25, capítulo 50, 51, capítulo 60, ou seja, Isaías tem uma descrição muito plena, muito completa da Nova Jerusalém, dessa nova cidade, desse novo reino. Então, essa era a expectativa do judeu no Antigo Testamento. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente observa o seguinte, que em Hebreus diz o seguinte, Hebreus 12, 22 e 23. Chegaste ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoado.
Então aqui é uma referência ao céu e um ponto antes da ressurreição final. Os espíritos humanos justos estão ali em uma condição perfeita, enquanto seus corpos, obviamente, estão na sepultura. Então a gente vê falar de uma Jerusalém celestial antes da ressurreição. Então lá está o espírito dos justos aperfeiçoados. Todos aqueles que morreram estão nesse estado intermediário. Então o estado intermediário pode ser seio de Abraão, pode ser paraíso, pode ser céu, pode ser Jerusalém celestial. É tudo a mesma coisa, né? É viver na presença de Deus. E será que é essa Jerusalém celestial que desce à terra em Apocalipse? O texto de Apocalipse vai falar sobre isso. Vale ressaltar que Apocalipse tem várias passagens que falam de almas, né, que foram mortas durante a tribulação e estão já lá no céu. Tá? Mas vamos lá, ó. Apocalipse 21, de 1 a 8, mas a gente vai ler só o versículo 1, fala assim, ó, então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram, e o mar já não existe. Tá? Então versículo 1 deixa bem claro que Deus vai fazer novo todas as coisas. Assim, tem gente que diz que Deus vai destruir tudo e fazer tudo novo. Tem gente que diz que Deus vai restaurar a criação. Tanto faz. Eu penso que restaurar a criação é mais coerente, porque Paulo diz lá em Romanos 8 que a criação geme esperando redenção. Então é bem provável que vai ser uma restauração. O versículo 2 diz assim, ó, Apocalipse 21, 2. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, enfeitada como uma noiva preparada para o seu noivo. Então, aqui a gente vê que a nova Jerusalém está descendo do céu. Aí a pergunta é a seguinte, essa nova Jerusalém é a Jerusalém citada em Hebreus, né, que fala da Jerusalém, da Jerusalém celestial, né? Será que essa Jerusalém ou é uma outra Jerusalém? Então, assim, a gente não tem essa resposta na Bíblia. Então, fica bem claro, né, que vai ter a descida dessa cidade. Eu interpreto essa passagem de Apocalipse como literal, porque, assim, a gente interpreta o milênio como literal. E aí chega na parte da Novos Céus e Nova Terra. Eu não vou interpretar como literal, eu interpreto sim como literal. Né? Deus vai restaurar todas as coisas, vai ser tudo perfeito como era para ter sido lá no Jardim do Éden. E a Cidade Santa desce do céu para a terra. Alguns se perguntam, o céu vai descer para a terra? Aí eu volto lá para o início que eu falei. Entenda o céu como um conceito que é onde Deus está presente. Entenda o céu dessa forma. Aí você se pergunta, mas Deus não vai ficar lá no céu ou ele vai ficar na Nova Jerusalém? Vamos ler o texto bíblico, né? A gente não pode esquecer do texto bíblico. O texto diz assim, ó, vamos ler aqui, ó, Apocalipse 21, 22. Não vi templo algum na cidade, ou seja, não tem templo, igreja, não tem nada disso lá. Pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Ou seja, o templo é o próprio Deus e o Cordeiro é Jesus. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. Então observe que lá Deus estará presente. É o próprio Deus que vai iluminar essa cidade. Então não faz sentido eu me perguntar se Deus não vai estar no céu, porque o céu... Eu acho que isso não faz muito sentido. Você pode entender o céu como um lugar que está lá em cima, porém, nós vamos habitar na Nova Jerusalém e Deus estará presente na Nova Jerusalém. Então o conceito de céu, enfim, é a presença de Deus, é onde Deus está. A gente pode ler mais na frente, 22, versículo 3, fala assim, ó, já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará na testa deles. Não haverá mais noite, eles não precisarão de luz de candeia, nem luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo o sempre. Então está bem claro, né, que Deus, no caso o Pai, né, o Cordeiro e o Espírito Santo também estará presente. Não é essa passagem aqui especificamente, mas tem outra passagem que fala de um rio que corre do trono do Cordeiro. Alguns interpretam isso como sendo o Espírito Santo. Mas enfim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é o nosso Deus Todo-Poderoso que existe em 3 pessoas, reinará para sempre nessa cidade. Então as profecias do Antigo Testamento que apontam, né, para
um reino terreno de Deus em Jerusalém se cumpre aqui. Aí, e deixa bem claro, Apocalipse deixa bem claro que Deus estará presente na cidade de Jerusalém, reinando. E alguns se perguntam, vai ter algo fora da cidade? As pessoas vão habitar na terra de maneira geral? É bem provável que sim. Vou colocar essa Bíblia aqui para frente, né, fica melhor para ler. Vamos ler aqui o versículo 24 do capítulo 21. Fala assim, ó: as nações andarão em sua luz e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então aqui fala de nações, fala de reis. Então parece, dá a entender que haverá sim habitantes fora de Jerusalém, e não que esses habitantes sejam inferiores, nada disso. Enfim, dá a entender que a terra vai ser restaurada como um paraíso perfeito, como deveria ser no Jardim do Éden. Dá a entender que Jerusalém será a capital do mundo. Deus vai reinar em Jerusalém. Não vai ter morte, não vai ter pecado, não vai ter nada. Então isso é o céu. Tem uma vida perfeita, corpo glorioso. Nós viveremos eternamente com Deus, na presença de Deus. Então a gente pode concluir assim que, apesar de nós morarmos na terra, no caso, a morada final de nossa ser na terra, vai ser o céu. Tá? É um conceito. Então a gente vai viver para sempre na presença de Deus. É onde nós vamos viver. Pelo menos eu interpreto dessa forma, de maneira literal, essa passagem de Apocalipse. E vai ser uma vida perfeita, sem morte, sem pecado. E não vai ser algo tedioso. Tá? Não vai ser tédio, porque a gente vai passar a vida inteira adorando a Deus. É claro que sim, porque tudo que nós fazemos é para a glória de Deus, é adoração a Deus. Mas, assim, surgem algumas perguntas, né? O que é que nós vamos fazer no céu? Como que vai ser no céu? Alguns teólogos defendem a ideia de que vai ter trabalho no céu, vai ter serviço no céu. Alguém fala, mas o trabalho não foi consequência do pecado? Não, o trabalho sempre existiu, Deus sempre trabalhou. Jesus falou que meu pai trabalha até agora. Então, dizer que o trabalho é maldição, não é dizer que Deus pratica uma maldição. Então, Deus trabalha, entende? E eu estou falando aqui que Jesus fala isso no contexto de uma cura, né? Jesus cura no sábado, o pessoal critica ele e fala, o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então o trabalho, ele é uma bênção, é uma coisa boa. Ele se tornou cansativo, fatigante por causa do pecado, né? O resultado do pecado em relação ao trabalho foi o cansaço, mas o trabalho em si não chega a ser uma maldição. Então é bem provável que sim, vai ter serviço, vai ter trabalho nesse estado final, né? Vivendo no novo céu e na nova terra. É bem provável que terá algum tipo de estrutura, de reino, é o que diz aqui essa passagem de Apocalipse. Alguns interpretam como literal e eu interpreto dessa forma também. E, enfim, vai ser uma eternidade preenchida de várias atividades. A principal atividade nossa é bem provável que seja conhecer mais de Deus. Então Deus é tão infinito, tão grande, tão maravilhoso que, nós precisaremos da eternidade para compreender Ele e não vamos compreender 100%. É o que eu penso, né? É claro que nós vamos ter uma revelação mais completa, plena de Deus, mas eu acho que nós passaremos a eternidade, né, nos alegrando diante de Deus, conhecendo mais dele, né, e convivendo com pessoas, evoluindo, né, vai ter algum tipo de evolução, é bem provável. Então, assim, acaba entrando no campo da especulação, né? A gente acaba especulando algumas coisas, como que vai ser na Nova Jerusalém e tudo mais. Fala de comida no céu, né? A gente vê a árvore da vida, fala de passagem no tempo, fala das bodas do Cordeiro, né, que envolve comida também. Então talvez será necessário comer, mas talvez essa comida deve estar relacionada à questão da vida eterna também. Não sabemos, tá? Não sabemos. Muita coisa entra no campo da especulação, mas eu gosto muito da parte dos livros de teologia sistemática, quando eles falam isso bem aqui, ó, o livro do Frank Ferreira. Ele fala assim, ó, o mais importante para se saber sobre os redimidos é que Deus habitará com eles, né? Apocalipse 21, 3. A grande bênção do reino de Deus realizado é a presença do Senhor e não os benefícios físicos. Então muita gente pensa assim, no céu vai ser bom que não vai ter doença, no céu vai ser bom que a gente vai ter nas ruas de ouro, no céu... Não, o mais importante da eternidade é estar na presença de Deus. Amém? Então vou resumir aqui o que eu expliquei. Tá? A gente acredita que existe um estado intermediário que se inicia do momento da morte até a ressurreição dos mortos, né, quando Jesus voltar, e nesse período, nesse estado,
nossa parte espiritual vai para um local de descanso, que você pode chamar de céu, seio de Abraão, paraíso, Jerusalém celestial, chame do que você quiser, mas significa estar na presença de Deus. Após a ressurreição, nós vamos para as bodas do Cordeiro, vai acontecer grande tribulação aqui na Terra. Eu vou apresentar aqui o ponto de vista dispensacionalista da Assembleia de Deus, tá? Então vai ter arrebatamento da igreja, grande tribulação, a igreja vai estar na glória, né? Os mortos ressuscitarão primeiro, os que estão vivos serão arrebatados, né? E depois, no final da grande tribulação, o que vai acontecer? Israel e aqueles que se converteram durante a grande tribulação vão entrar no milênio com corpos naturais. Cristo vai reinar na Terra no milênio. O milênio ainda não é o estado final. Vai ser melhor do que hoje, mas inferior ao estado final. Muito provavelmente a Terra do jeito que ela é. Pessoas com corpos naturais vão entrar no milênio, participar do milênio com Cristo. A igreja reina com Cristo no milênio. É bem provável que vai ter convivência de pessoas com corpos naturais com pessoas com corpos transformados no milênio. No fim do milênio, Satanás é solto, né? Satanás é preso no começo do milênio, mas ele é solto no final, engana as nações, engana algumas pessoas. Tem a batalha final do Armagedon, e aí, no fim de todas as coisas, Deus destrói todos os ímpios, aí todo mundo ressuscita no final, né? E aí eu lembro até da passagem de Daniel, né, Daniel 9, alguma coisa, que fala sobre a ressurreição dos mortos. Né? Daniel, o Antigo Testamento, né, fala que alguns vão ressuscitar para a perdição eterna, né, para a condenação eterna, e outros para a glória eterna. É mais ou menos isso, estou parafraseando o versículo. Tá? E essa profecia de Daniel, que é confirmada no Novo Testamento, se cumpre no final de todas as coisas. Lá vai ter o juízo final, que é para os ímpios, enquanto os salvos vão passar pelo tribunal de Cristo, para receber galardão. E aí, nesse fim de todas as coisas, os ímpios serão lançados no lago de fogo, enquanto os salvos vão viver na Nova Jerusalém, nesse novo mundo restaurado, em que a Nova Jerusalém vai descer do céu para a terra. Então, assim, a gente vai viver para sempre na presença de Deus, desfrutando do bom e do melhor na presença de Deus. É isso. Eu acho que esse é o resumo. E a gente tem que ter muito cuidado com especulações. Especulações baseadas nas escrituras faz sentido, a gente pode até especular, mas deixa bem claro, isso é especulação. Agora, tem algumas especulações que confundem, né, fica criando, tem vários tipos de céus, porque não sei o quê, porque vai ter o céu, vai ter a Nova Jerusalém, a gente vai poder ir para o céu, voltar para a Nova Jerusalém, porque vai ter alguns crentes mais evoluídos que vão morar no céu, e os crentes mais inferiores vão morar na Nova Jerusalém, e esses evoluídos vão poder vir e voltar para o céu, mas os que estão aqui não vão poder fazer. Eu acho que isso é bobagem, não está na Bíblia, nós não temos essa revelação na Bíblia, o que nós temos é que todos vão morar na Nova Jerusalém, inclusive o Pai, o Filho e o Espírito Santo estarão na Nova Jerusalém, na Terra, é o que está escrito em Apocalipse. Eu interpreto de forma literal dessa maneira. Então isso é o céu, ou seja, o céu é viver para sempre na presença de Deus. Amém? Não sei se ficou confuso, não sei se você tem alguma coisa a acrescentar sobre isso. Na descrição do vídeo tem a opção de você baixar alguns materiais para acessar alguns livros, algumas coisas, alguns PDFs. A gente tem também livro publicado sobre escatologia, você pode adquirir para aprender mais sobre esse tema. E também tem a parte dos comentários. Você pode deixar o seu comentário aí, concordando, discordando, acrescentando alguma coisa. E tem um link que manda para o WhatsApp do EBD em Foco, que você pode também falar conosco, entrar em contato pelo WhatsApp e tirar alguma dúvida. Então é isso, a paz do Senhor, até a próxima aula.